É um prêmio do Conselho Federal de Economia ao Brasil 247. Eu não sou tímida, né, os jornalistas 247 são, mas eu não sou. Então eu vou mostrar aqui para vocês, o Conselho Federal de Economia concedeu aqui um prêmio, destaque econômico do ano de 2024 na categoria mídia, ao Brasil 24, acho que tá muito pequeno, né, ao Brasil 247. E aí ele fala que é um reconhecimento ao trabalho de transmitir à sociedade informações de natureza econômica de elevada qualidade. Nós sabemos que a mídia corporativa tem um compromisso com o projeto neoliberal, e o 247 não. Tá? O 247 é por um projeto nacional desenvolvimentista, é por um projeto de inclusão social como motor do desenvolvimento. Isto é, quanto mais você inclui, aumenta o mercado, esse é o segredo do governo Lula, primeiro, segundo andar, aumenta o tamanho do país e você tem desenvolvimento. E é esse é o motor do desenvolvimento, que o mundo já foi outras vezes. O Brasil cresceu outras vezes assim, continua crescendo. É claro que a mídia corporativa não vai dizer isso, ela vai dizer que tem que privatizar, sempre vai dizer isso. Vai dizer que tem que aumentar juros, porque tem que garantir o rentismo, vai dizer isso. E o 247 faz, de fato, esse contraponto muito importante, muito interessante, que tem tido cada vez mais adepto, defende as indústrias, as empresas nacionais, essa é a linha do 247. Parabéns, viu, para nós. Parabéns para todos nós, né? Fiquei muito feliz. Eu e a Márcia, a gente é do jornalismo econômico, né, Márcia? De priscas delas, né? Descobrir o Ministério da Fazenda, planos econômicos, essas coisas todas. E foi muito legal receber esse prêmio agora à noite do COFECON, né, o Conselho Federal de Economia, melhor veículo de economia do Brasil, na cobertura econômica. Então a gente vai receber um prêmio em Brasília no ano que vem. E realmente para mim é uma satisfação, porque a gente se dedica, né, ao desenvolvimento nacional, a essa causa, né, que foi tão atacada nos últimos anos. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com a presidente Dilma, a interrupção do processo de crescimento econômico brasileiro com o choque neoliberal dos governos Temer, Bolsonaro. A gente vive esse momento agora de retomada do crescimento, do desenvolvimento com o governo Lula, e a mídia toda dizendo que está tudo errado, né? Quer dizer, a mídia brasileira parece que o Brasil não pode crescer. Então, e na verdade é engraçado, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que você se converteu ao lulismo, né? Essas coisas todas. Eu me converti ao lulismo porque o presidente Lula é o presidente que mais desenvolve a economia brasileira, né? Basicamente em função disso. Eu não sou um cara que veio como Miola, né? Que tem formação de esquerda, essas coisas todas, de alas partidárias ou pluristã. Eu sempre fui um cara da cobertura econômica. E quando eu fui vendo, pô, esse negócio tá dando certo, o Brasil tá bombando, hein? Aí eu falei, bom, assim que as coisas foram acontecendo. Nunca imaginei que esse crescimento que vinha ininterruptamente, né, nos governos Lula e Dilma fosse ser interrompido de uma maneira tão violenta como foi. Então a gente resistiu na mesma linha, na linha do desenvolvimento, da defesa das empresas nacionais. E eu acho que agora o nosso papel é esse, é se consolidar como um veículo do time Brasil, né? Eu sempre falo, o Brasil tem que estar entre as 4, 5 maiores economias do mundo, e eu ainda vou ver isso acontecer. Não sou tão velho assim, então dá tempo. O 247 teve um papel importante não só em acusar a manipulação que estava sendo feita ali, mas o prejuízo que estava sendo causado às empresas que eram as responsáveis pela ampliação de empregos, pela melhora na qualidade de vida dos trabalhadores. O país estava, como disse uma revista inglesa, o Brasil estava apontando para o céu como um foguete, né? E eles vieram para destruir isso. E está difícil reconstruir, é uma luta. É importante ter o Brasil 247 nessa luta, né, defendendo a ampliação do desenvolvimento, da criação de novas indústrias, do avanço tecnológico. Quando o Brasil está crescendo nos governos populares, Lula, Dilma, etc., né, a imprensa fala assim, não, tá bom, mas vai ficar ruim. Tá bom, mas tá ruim. Quando a economia vai muito mal, como nos governos Temer, Bolsonaro, eles falam, tá ruim, mas tá bom, né, mas tá bom. E quando o Brasil tá bombando, parece que eles querem o seguinte, não, o modelo é o Milei, eles querem o Milei para o Brasil. Então, assim, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Eu vi uma postagem hoje numa rede social de um brasileiro que eu achei super interessante. Nossa, Natal chegando, fila no shopping, fila para comprar presente, engarrafamento para chegar nos lugares de compra. Nossa, realmente o governo Lula vai muito mal. Eu achei ótimo, porque é de fato o que está acontecendo. A economia está crescendo mais do que o esperado. A gente só olha a previsão de janeiro, quando era janeiro, e agora, o fim do ano, é um crescimento maior ao esperado. E uma observação que eu queria fazer, que eu acho muito interessante do papel econômico do 247, é em relação à questão dos juros no Brasil. Eu acho que o 247 bate nessa tecla, que é super importante, que tem a ver com todo o funcionamento da economia, tem a ver também com política, Banco Central, Palácio do Planalto, e tem a ver com o consumo, ou seja, que é um dos fatos que a gente observa no governo do presidente Lula. Lula 1, Lula 2, Lula 3, consumo, inclusão social, redução da pobreza, são as bandeiras
muito claras desse governo. E você citou o Milei. O Milei é o oposto, porque a economia argentina esse ano vai cair 3,5%, essa é a previsão de queda do produto interno bruto, segundo o Fundo Monetário Internacional. E a afirmação, sobretudo do 247, né, enquanto um espaço do pensamento crítico, da formulação democrática, sob perspectivas, a partir de uma perspectiva, inclusive, de análise sobre a realidade econômica, que é plural, que é democrática, não é, e que comporta, digamos, desde um campo de análise, né, amplo, mas direcionado para uma reflexão de uma visão heterodoxa da economia e antineoliberal, não é, é um marco de formulação estratégica para o nosso país, de crítica permanente, seja nos erros do governo, seja, não é, nas posições das classes dominantes em relação ao que pensam sobre o nosso país. Então, acho que é uma premiação, não é, bastante valiosa, não é, e que enaltece ainda mais o papel do conjunto da mídia independente, em especial, em particular, do 247, né, nesse processo de construção de um raciocínio sobre o nosso país que supere esta eterna condenação a que as classes dominantes nacionais nos colocam, não é, de transformar o Brasil num país, não é, subsidiário, não é, no conceito das nações, como uma grande fazenda desindustrializado, não é, sem atrasado tecnologicamente, cientificamente. Então, muito parabéns mesmo a ti, pessoalmente, ao conjunto 247 por essa belíssima conquista. Me formei em 93, 92, 93, fui trabalhar no Correio Brasiliense, na economia, logo depois na Veja, Plano Real, e depois da Veja, Revista Exame. Aí passei por vários estados de Minas, depois Isto É, tal. Sempre houve espaço na imprensa, a Márcia vai saber bem disso, para o pensamento industrial, né, para o pensamento desenvolvimentista. Você ouvia as federações industriais, os trabalhadores, os sindicatos, ouvia o IED. Isso foi desaparecendo na imprensa brasileira. Quer dizer, o domínio do capital financeiro sobre o pensamento econômico é muito grande. Hoje, por acaso, eu publiquei uma entrevista do Eduardo Gianetti da Fonseca, que é um economista do INSPE, ligado ao pensamento liberal, e é um liberal, e ele falava o seguinte, quer dizer, olha, um problema do Brasil hoje é a dominância do pensamento financeiro sobre o debate econômico. Isso está errado. Então a gente é um veículo de resistência aqui, porque objetivamente, quer dizer, a gente faz a defesa de uma coisa que sempre existiu na imprensa, mas começou a desaparecer de uns 10 anos para cá. E quando você fala das elites brasileiras, a classe dominante brasileira, ela ansiava o progresso, o desenvolvimento, né? E isso foi ficando para trás, isso parou em algum momento e a gente tem que recuperar isso. Eu acho que é um grande desafio fazer essa batalha ideológica também.